bem? Lá vamos nós para mais um episódio, dessa vez com vídeo e áudio. Se você ainda não acompanha o canal do YouTube, faça. Se você ainda não acompanha o podcast no Spotify, faça, por favor. Meu nome é Camila Tomazelli, sou terapeuta sistêmica e mentora de transições. E a minha intenção é ser contribuição para que você possa passar pelas transições da vida com mais consciência, com mais coragem, com mais resiliência e, se possível, por que não, com mais facilidade e leveza. Muito bem, ultimamente eu tenho observado com algumas clientes minhas, especialmente empreendedoras, empresárias e as mães solteiras, assim como eu. Elas têm passado por muitas situações desafiadoras, como, por exemplo, cobranças, dificuldade financeira, dificuldade na comunicação com os pares, com os cônjuges, ex-cônjuges, enfim, muitas situações aí desafiadoras que estão deixando essas pessoas de cabelo em pé, com os nervos à flor da pele. E a gente sabe que quando a gente está passando por uma situação muito desafiadora na nossa vida, cuidado emocional é imprescindível. Ter inteligência emocional é o que vai ditar os resultados, ou grande parte dos resultados que a gente vai ter, e da forma como a gente vai se relacionar e as decisões que a gente vai tomar. É muito comum a gente se desesperar nessas situações. A gente perde a cabeça, a gente se sente mal, a gente começa a ter medo de ser julgada, de ser exposta, de ser ridicularizada, enfim, medo de errar, medo das coisas saírem pior do que a gente imaginava e por aí vai. Só que essas situações de medo, culpa, vergonha não nos apoiam. Pelo contrário, elas levam toda a nossa energia, todo o nosso potencial começa a ser reprimido, sufocado. E aí como é que a gente vai ter recurso para lidar com essas situações? Fica muito desafiador. Uma coisa que eu tenho compartilhado com elas, que eu já fiz muito e continuo fazendo quando eu enfrento situações desafiadoras, é primeiro respirar. Para tudo que você está fazendo e respira. Respira, fecha os olhos. Toma consciência de você, do seu corpo, do seu ambiente, o que você está sentindo, do tipo de pensamento que vem na sua mente com mais frequência. Respira. Permita-se essa pausa. Ela vai ser crucial para você fazer esse centramento, esse alinhamento. Aliás, eu compartilho com meus clientes alguns áudios de meditações, de breathwork, que é aquela respiração consciente, intencional. Tudo para quê? Para trazer o centro, para trazer esse alinhamento de novo. Porque grande parte do problema acontece quando a gente não está em coerência, ou seja, as nossas emoções e os nossos pensamentos estão ali descarrilhados, como um trem descarrilhado. O que a gente precisa fazer nesses momentos para que a gente tenha mais recurso de qualidade para agir ao invés de simplesmente reagir é fazer essa coerência, esse alinhamento entre os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa alma, a nossa essência. Quantas vezes a gente simplesmente vai desembestada pela vida, lidando com as situações conforme elas aparecem, e muitas vezes criando cenários horríveis, futuros, baseados no que a gente já viveu, no que tem acontecido ultimamente. Calma, respira. Permita-se dar esse tempinho para você se alinhar, se integrar novamente. Eu sei que é muito desafiador. E eu sei que dependendo da situação, fazer isso sozinho é quase uma missão impossível, por isso contar com apoio profissional ou um apoio apropriado pode fazer toda a diferença. E com apoio apropriado, estou dizendo, pode ser terapeuta, dependendo da situação, um bom médico, dependendo da sua situação, uma nutricionista, um advogado ou advogada, enfim, um profissional que possa ser muita contribuição para você naquele tipo de desafio que você está enfrentando.
É importante a gente lembrar dos nossos valores, do que é relevante pra gente, da nossa fé, do que é sagrado para nós. Quais são as nossas virtudes, o que é o mais importante pra gente, o que a gente de fato quer. Qual resultado eu tô buscando? Calma, respira. E lembra, a gente não tem controle das coisas que acontecem fora de nós. As pessoas vão se comportar da maneira que elas escolherem se comportar. E nós não temos controle algum sobre isso. Mas a boa notícia é que a gente pode sim manter um autocontrole. Uma autoliderança eu prefiro do que autocontrole, porque controle tem às vezes muito a ver com rigidez, né? E a autoliderança é quando a gente se conhece e se direciona na vida de uma maneira intencional, consciente, positiva, para os nossos resultados, para aquilo que a gente está buscando. Se a gente é empresária, empreendedora, a gente tem também muitos desafios. A gente sabe que empreender não é fácil não é bolinho, como dizem. Então a gente precisa estar presente, consciente, coerente, alinhando o corpo, a mente e o espírito. A primeira coisa que os empresários e empreendedores fazem é deixar de cuidar de si, porque eles dizem que eles não têm tempo, porque o trabalho consome muito e óbvio que a família também. Agora, uma coisa que eu sempre trago para os meus clientes e me lembro com frequência é que cuidar de mim mesma é estratégico para o meu negócio. Cuidar de mim, cuidar de si é fundamental para sua família também. Você não é um recurso, você é extremamente valioso, valiosa. Então não negligencie o autocuidado. E isso quer dizer cuidado físico, que engloba alimentação, atividade física, boa qualidade de sono, boa hidratação, ou seja, ingestão de água. Cuidar dos relacionamentos, a qualidade desses relacionamentos, cuidar da comunicação que você tem internamente, o diálogo interno que você tem, cuidar das emoções que você tem nutrido, cuidar do que é sagrado para você, da parte espiritual também, cuidar do seu cognitivo, da sua capacidade de visão estratégica, visão sistêmica, se lapidar nas várias áreas da sua vida. Então, cuidar de si é estratégico. E voltando para o início, né, que a gente estava falando de momentos desafiadores, quando a gente está se sentindo cobrada, quando a gente está lidando com momentos muito difíceis, que a gente às vezes não consegue ver uma saída. A gente não vê a luz no fim do túnel. Eu acho que a gente começa a se sentir mal, algumas pessoas maldosas ou com pouca inteligência emocional podem nos maltratar também por questões delas. E aí a gente acaba muitas vezes fazendo algo horrível, que é comprando essas inverdades sobre nós mesmos. Será que você não tá dando ouvido demais para as pessoas que nem te conhecem e só estão te maltratando e te depreciando? Eu já fiz muito isso. Talvez seja o tempo da gente voltar para dentro. O que eu observo nesse momento é que a gente está muito distraído, disperso, diluído. São muitas demandas, é internet, é inteligência artificial, é rádio, é música, é podcast, é curso, é sócio, é colega de trabalho, é filho, é parceiro, parceira, familiar. É muita coisa, é muita demanda. Então, nesse período, encontrar um momento para si é glorioso, é ouro, ouro puro. Não sei quanto tempo você tem, talvez mais do que você acredita que você tenha, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo. Só que aí, a hora que você vê, você passou, sei lá, meia hora rolando o feed do celular. Quando você poderia ter usado essa meia hora para cuidar de você. Se escolher.
Eu tenho feito muito essa pergunta. Já se escolheu hoje? Porque sim, você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, quando as coisas estiverem muito loucas, muito desafiadoras, muito difíceis, que tiver com dificuldade de ver o fim do túnel, você estiver se sentindo sobrecarregado emocionalmente, cognitivamente, fisicamente até, primeira coisa, para e respira. Volta para você. Volta. Vamos fazer uma análise crítica, né? Quais são os fatos? Porque muitas vezes todo esse desespero, esse esgotamento vem das fantasias que a gente cria ou que a gente compra. Então, quais são os fatos? Muitas vezes o medo, a insegurança, ela vem da falta de informação, simplesmente. E hoje a gente não pode falar que é difícil ter informação, porque a gente tem pessoas, a gente tem mais do que o Google, a gente tem aí a inteligência artificial. Se você souber perguntar, ela pode ser um ótimo recurso para você. Agora, cuidado para não terceirizar suas decisões, a sua essência, a sua verdade, a sua vida para a inteligência artificial. Vamos lá. Você é capaz, você é inteligente, você é valioso e você não precisa disso. A inteligência artificial, assim como o celular, as redes sociais, o computador e tudo mais, é simplesmente um recurso que você usa. Agora, se você decide terceirizar a sua responsabilidade, adivinha? Essas coisas vão continuar controlando a sua vida. E você vai ser vítima dessa escolha de terceirizar a sua responsabilidade. Porque ser livre na vida requer disciplina e responsabilidade. Sim, ser adulta é sobre isso também. Então, quando os botões estiverem apertados, quando estiver muito difícil, volta para você, volta para o seu centro. Se conecte com a sua fé, com seus valores, com o que é mais sagrado e valioso para você. Faça um diário de gratidão. Faça uma lista das vitórias que você já teve na vida. Faça uma lista dos recursos que você tem, internos e externos. Sua habilidade, seus talentos, seus dons. O que você conhece, o que você sabe, o que você já aprendeu. Pega a situação desafiadora e se distancia um pouco dela. Olha para essa situação um pouquinho distante, como se fosse alguém contando uma história para você. E avalie dessa perspectiva de observador. Se dissocia disso e observa. O que de fato está acontecendo? O que é importante? Quais são os fatos? Quais são as informações relevantes? Legal. Tira aí um pouco o emocional, né? As criações loucas que a gente faz quando a gente está emocionalmente vulnerável. E olha de uma perspectiva distanciada. Que informação está faltando? Onde você pode buscar essa informação? Quem pode contribuir com você para que essa situação fique mais leve, mais fácil? Lembrando que não é para terceirizar a sua responsabilidade, é para você elevar a sua capacidade de lidar com essa situação. Porque você pode, se essa situação está acontecendo para você, é porque ou você criou ou você permitiu. Ou você provocou, em algum nível. Pensa bem com carinho. Eu sei que às vezes ouvir isso é meio desafiador, mas assim, pensa com carinho sobre isso. E se isso está acontecendo com você, acredite, você tem condições de lidar com essa situação. Talvez você precise de algum apoio, e tá tudo bem. Mas, olha, você vai sair disso muito melhor do que você entrou. Se você quiser. Porque isso pode ser uma etapa da forja, da lapidação do diamante que você é. Procura ressignificar as coisas, olhar com outro olhar e lidar de maneira prática, estratégica. Porque as coisas são como são, o mundo é como é, as pessoas são como são e se comportam da maneira que se comportam. O ponto é, quem é você?
e como você escolhe lidar com tudo isso. Certo? Muito bem. Espero ver você no próximo episódio. Já se escolheu hoje? Eu vejo você.